Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 20 Os Quatro Destinos. A Partida dos Irmãos. O princípio da última tarefa. O sol brilhante ardia dourado no alto do céu celeste. Algumas densas e esparsas nuvens flutuavam com a brisa da tarde e desenhavam-se em diferentes figuras e imagens. A tarde, no acampamento dos humanos, que havia iniciado desordenada, acabava de forma mais tranquila, porém não menos intensa. Após todos se alimentarem com um banquete simples, a multidão se aglomerou no centro do acampamento, com o chamado de Elgar. Enfim, os competidores seriam autorizados a partirem e a terceira tarefa seria oficialmente iniciada. Os quatro filhos de Elgar aproximaram-se e permaneceram, lado a lado, até a chegada de seu pai. Em seguida, 4 indivíduos trouxeram, cada um, os cavalos dos competidores. Os adornos nos 4 animais condiziam às cores correspondentes a seus cavaleiros. O cavalo branco de Agnaron possuía selas e adereços cinzentos. O cavalo negro de Ankar trazia ornamentos de cor branca. O cavalo malhado de Artongil carregava adornos da coloração verde. E o cavalo pardo de Artongel estava decorado com cores vermelhas. Nos pertences dos competidores, atrelados às selas dos cavalos, estavam os 3 objetos entregues a eles durante a segunda tarefa. As lanças brilhantes de Kelkard estavam presas às selas de forma que poderiam ser sacadas durante o galope dos cavalos. Os belos e recurvados arcos estavam do lado oposto aos das lanças, também amarrados às selas. E, por fim, os belos e redondos escudos sobre as selas aguardavam seus donos para serem empunhados ou presos às costas, como de costume dentre os anões. A multidão inquieta agitava-se com a tensão nascida no local. Elgar emitia um sorriso satisfeito, pois, apesar de entristecido com o comportamento dos filhos, se sentia orgulhoso com seu grandioso evento. Os 4 competidores permaneciam calados e pensativos, com os semblantes sérios. Os irmãos refletiam sobre seus possíveis destinos e os prováveis perigos que os aguardavam. Rapidamente, antes de seu pai lhes autorizar a partir, os 4 recordaram das breves e recentes conversas com familiares. Eles buscaram apoio de seus parentes mais próximos, com o intuito de amenizar a grande inquietação que os afligia. O grande urso Agnaron relembrou-se da conversa que tivera mais cedo com seu filho mais velho, Elden. Os 2 debateram durante um bom período sobre os caminhos mais curtos a serem tomados pelos competidores. Elden sugeriu ao pai que seguisse até Goregard. O vasto continente oriental ainda continha inúmeras regiões inexploradas. Possivelmente, após tantos séculos desde a criação, diversas criaturas ferozes e desconhecidas poderiam ter nascido por aqueles lados. No entanto, a travessia do grande oceano só pode ser realizada por embarcações, e este trajeto perdura, em média, 6 dias. Apesar das raças mortais adaptarem-se ao uso de grifos, os animais não conseguem realizar tão longa e cansativa travessia. Desta forma, o único meio de chegar até Goregard era por meio de barcos
ancorados principalmente em brava margem. Há também a fênix, meu pai, iniciou Elden, tranquilo. Dizem ser possível encontrar um grande ninho da ave do fogo eterno no topo do vulcão Oldur, no extremo norte de Goregard. Imagine se o senhor pudesse caçá-la. Isto é tolice, meu filho, irrompeu Egnaron, rígido. Esta história é apenas uma lenda. Não existe ave de fogo alguma capaz de queimar a si mesma e renascer de suas cinzas. Além disso, dizem que a pessoa que se alimentar da carne da ave alcança a imortalidade. Como isso é possível? Carrego algumas desconfianças sobre esta história, pai, confessou o primogênito de Agnaron. Muitas expedições partiram para o norte de Goregard, poucas retornaram, e os aventureiros regressos afirmam haver uma força misteriosa habitando o vulcão. Exatamente, interrompeu Agnaron, um tanto rude. Ninguém negou. Em contrapartida, ninguém confirmou. Por isso, eu considero tudo isto uma simples e absurda fábula para crianças. Se há alguma força habitando o vulcão, são cinzas do sol, já que lá é o seu berço. Resmungou o grande e forte homem, de cabelos e barbas raspados. Independente da existência da lendária e eterna ave de fogo, o norte de Goregard não era o destino que Egnaron desejava. Após muito refletir, o mais leal dos filhos de Elgar decidiu seu rumo. Partiria para o extremo sul do continente que habitava. Irei às praias cinzentas do sul, Elden, bradou Egnaron, exaltado e decidido. Certa vez, ouvi de meu pai Inalin, o senhor dos anões, uma conversa sobre um campo de mineração naquela região. E qual é a relação de mineração com sua grande caçada? Indagou Elden, confuso. Nalin disse que alguns anões, acampados neste campo, avistaram grandes e longos animais flutuando nas ondas do mar, revelou Egnaron, concentrado em suas lembranças. Eles caminharam até a beira da praia para observar melhor, pois alguns acharam, inicialmente, que eram grandes troncos de árvores. Na verdade, eram gigantescas serpentes. Eles caminharam até a beira da praia para observar melhor, pois alguns acharam, inicialmente, que eram grandes troncos de árvores. Na verdade, eram gigantescas serpentes. E o senhor planeja caçar uma serpente gigante? Questionou o filho de Egnaron, apavorado. Isto é loucura, meu pai. Egnaron riu. Você não sabe quem sou? Indagou o filho de Elgar, irônico. Sou filho do maior caçador de Nosgor e um dos melhores entre meu povo. Lembra-se do grande crânio de mastodonte localizado na entrada de Brava Margem? Pois foi minha primeira caça, meu filho. Não era questão de vangloriar-se, mas Egnaron era, sim, um caçador de feitos louváveis. Sua primeira caçada ocorreu quando ainda era muito jovem e prolongou-se por muitos dias. Egnaron estava acompanhado de seu pai e de Ankar. Galad ainda era um pequeno bebê. Os dois filhos e Elgar percorreram um grande trecho, de Brava Margem até o sul de Dúmenor, no encalço de um bando de mastodontes. Os grandes animais, semelhantes aos elefantes existentes no leste de Goregard, viviam na região central de Nosgard. Em uma determinada noite, enquanto o bando de mastodontes partia, um dos grandes mamíferos distanciou-se dos demais. Esta foi a oportunidade para os 3 humanos agirem e capturarem sua imensa presa. Egnaron foi feroz. Brandiu sua lança, acuando o grande animal. A grande besta, ao invés de recuar,
avançou na direção do jovem rapaz. Egnaron foi arrastado por uma das presas do animal por uma longa distância. Elgar então agiu. Bradou, chamando a atenção da besta para si. Quando o animal voltou-se para diante de seu pai, Egnaron ergueu-se, arranhado e machucado. Correu até uma grande rocha presente no local e saltou sobre a grande fera. O jovem rapaz, montado às costas do mastodonte, aturdiu o animal até que Ancar lhe atirasse sua lança. Então, com um único golpe na cabeça, a fera foi abatida e Egnaron consagrou-se um caçador. Lembro-me como se fosse ontem, disse Egnaron, relembrando-se de sua grande caçada ao mastodonte. Mas não há comparativos entre um mastodonte, animal terrestre, e uma serpente gigante das águas. Elden pareceu preocupado com a repentina ideia do pai em caçar as terríveis serpentes do Mar do Sul. Caça é caça, meu filho, disse o grande homem, tranquilamente. Tanto na terra quanto na água, na floresta ou na montanha, o importante é que ela esteja na ponta de minha lança. Elden não mais se manifestou. Seria perda de tempo discutir com seu pai. A teimosia, ou como diziam alguns, a obstinação excessiva, fazia parte dos humanos desde os primórdios, e Elden sabia que sua família destacava-se neste aspecto. Assim, Egnaron decidiu seu caminho. Rumaria ao sul, para além da Cordilheira Cinzenta, lar dos gigantes. Lá, na costa do Mar do Sul, Egnaron buscaria pelas grandes serpentes marinhas. Determinado, o filho de Elgar concluiu que este poderia ser o percurso mais breve a se realizar e a caça mais incrível a ser confrontada. Afinal, o deus dos mares, Goratur, poderia lhe abençoar em sua missão nas águas. Era uma busca complicada, mas não impossível. O filho mais jovem de Elgar, Artongel, refletia sobre as palavras mencionadas por seu filho Edaland, sobre o obscuro e perigoso Vale do Medo, localizado na região central de Goregard. O local, cercado de montanhas pontiagudas e sombrias, chamadas Montanhas das Garras de Dragão, era considerado por muitas pessoas como um lugar intransponível pelo solo. Inúmeras tentativas foram realizadas com grifos para se ter um acesso pelo ar. No entanto, como se sabe, os grifos não ousam voar para regiões às quais eles temem. Movidos pela curiosidade, os anões procuraram pelos dragões, a fim de criar uma aliança com a raça alada para fornecimento de transporte. Contudo, os dragões, imensamente orgulhosos, recusaram qualquer tipo de ajuda, pois não desejam servir de montaria a ninguém. Durante a tempestade vespertina, quando anões e humanos foram resgatados, os dragões consideraram uma situação especial. Por isso, solicitaram que não mais fossem importunados em servir de transporte para os povos terrestres. Alguns anões insistiram em procurar por algum meio de atravessar as agressivas montanhas das Garras de Dragão e encontraram. É do conhecimento de todos que o povo anão tem ganância por diferentes riquezas, partindo de joias preciosas até metais brilhantes, passíveis de serem manipulados ao fogo. Pois há, dentre os dragões, um indivíduo que compartilha dos mesmos interesses dos anões. O dragão, chamado Laefel, abriga em algumas cavernas espalhadas por Nosgor diferentes riquezas, como joias e ornamentos de prata e de ouro.
Desse modo, um grupo de anões conseguiu chegar até o Vale do Medo, ao pagar um tributo ao dragão condutor. No entanto, não mais retornaram para casa. Laefel os deixou na borda do vale para iniciarem o reconhecimento do local e partiu, como combinado. Ele deveria retornar algumas horas depois. Contudo, quando retornou para buscá-los, Laefel não encontrou anão algum. Nalim, senhor dos anões, preocupado com seus semelhantes, ofereceu mais preciosidades ao dragão para ele encontrar os anões desaparecidos. Inclusive, Nalim prometeu uma recompensa maior se Laefel retornasse com um grupo de anões sãos e salvos. Laefel não mais regressou, e os anões expedicionários nunca mais foram vistos. Ninguém tem conhecimento sobre o que aconteceu de fato, se o dragão fugiu com suas riquezas ou realmente procurou e não encontrou os anões perdidos. Artongel cogitou a hipótese de partir até o Vale do Medo, em Goregard. Porém, qual seria sua garantia de encontrar uma terrível fera no local? O mais jovem dos filhos de Elgar pensou até ficar exausto. Posso voltar de mãos vazias em relação à caçada, murmurou Artongel para si. Contudo, posso encontrar vestígios dos anões desaparecidos. De uma forma ou de outra, será uma aventura válida. Pronto. Artongel havia definido seu destino. No entanto, ele teria de realizar como o grupo de anões que se aventurou até o vale. Teria de procurar por Laefel e lhe oferecer uma remuneração em troca de seus serviços. Porém, outras dúvidas começaram a fervilhar em meio aos pensamentos de Artongel. Ele conseguiria retornar de uma viagem ao profundo desconhecido? E poderia confiar no dragão condutor para transportá-lo e trazê-lo de volta? Sim, respondeu Artongel para ele mesmo. Conheço o indivíduo que poderá me ajudar a obter essas respostas. Sua rota estava estabelecida. A primeira parte da viagem de Artongel seria para o sul, até a morada do Senhor dos Dragões. Crendor, o líder do povo alado, poderia lhe informar a localização de Laefel e o quão confiável o dragão condutor poderia ser. Diante de seu pai e ao lado dos irmãos, Artongel passou a observar seu irmão gêmeo com pesar. Não fossem as calúnias plantadas por Ankar na mente de Artongil, os dois inseparáveis gêmeos estariam unidos, conversando sobre quais regiões eles poderiam partir. Era uma lástima. Artongel lamentava profundamente. Poderíamos caçar estas feras lado a lado, pensou ele. Quanto a Artongil, ele memorava os relatos trazidos por seu filho Argaland, habitante de Selfíria, em Goregard. Segundo Argaland, corriam boatos dentre algumas pessoas de que uma sinistra criatura habitava a região dos Lagos Sussurrantes, ao norte da Grande Floresta. Alguns caçadores do leste contavam histórias sobre o tal monstro, de corpo de lagarto e 2 cabeças de serpente. Diziam que a besta cuspia fogo, como os dragões. Outros relatavam que o monstro tinha 3 e não 2 cabeças, além de conseguir ficar invisível. Apesar das incoerências das informações, a busca pela desconhecida e controversa criatura despertava o interesse de muitos caçadores, tanto humanos quanto anões. Há quem diga que o monstro pode voar, como os dragões,
relatou Argaland, maravilhado com o falatório sobre a criatura. No entanto, não conheço sujeito algum que tenha estado diante de tal monstruosidade. Eis um bom motivo para eu procurar por esta criatura, meu filho, disse Artongil, determinado. Você consegue imaginar seu pai, vencedor, após trazer a cabeça de uma besta tão incrível e desconhecida? Seria glorioso, meu pai, disse Argaland, imaginando a chegada heróica de seu pai diante de seu avô. Porém, lembre-se que é uma caçada muitíssimo perigosa. Se o senhor decidir seguir por este caminho, tome muito cuidado. Não se preocupe à toa, filho, disse Artongil em tom de desprezo. Afinal, seu pai é o melhor arqueiro dentre os humanos. Argaland estranhou o comportamento do pai. Ele nunca ouviu seu pai definir-se o melhor arqueiro de seu povo, sem mencionar a companhia de seu tio Artongel. O jovem rapaz consentiu calado, cumprimentou o pai e afastou-se. Jamais passaria pela mente de Argaland que a razão da atitude presunçosa de seu pai era a discórdia plantada por seu tio Ankar, com suas palavras carregadas de malícia. Ankar, o primogênito, também refletiu sobre qual caminho seguir, logo após a vã tentativa de seu pai sugerir um caminho a ele e aos irmãos. Embora tivesse se sentido ultrajado com a proposta do pai, Ankar acabou despertando um pequeno interesse em conhecer o conteúdo daqueles envelopes. E se o conselho de seu pai fosse considerado? Para onde Ankar teria de viajar para buscar tal fera? Seriam as buscas sugeridas fáceis de se realizar? O primogênito de Elgar insistiu em recordar-se de qualquer boato sobre feras em Nosgor. Entretanto, não conseguia lembrança alguma. Ao norte de Nosgard, nas montanhas, habitavam apenas animais comuns, normalmente caçados pelos humanos para a subsistência. Na floresta ao leste, a floresta de Acarã, viviam apenas centauros, impassíveis de serem caçados. Na floresta a oeste, a floresta dourada, viviam alguns dragões. Para qualquer lugar que pensasse seguir, Ankar encontrava uma barreira de, simplesmente, não haver criatura a ser caçada. Para que região de Nosgor ele poderia seguir? Ao sul, há o pântano, sussurrou Ankar para si. Não há nada além de pequenos animais pegajosos e rastejantes. Além do pântano, localizam-se as montanhas, onde vive o Senhor dos Dragões. Ao extremo sul do território, erguem-se as grandes montanhas da Cordilheira Cinzenta, habitada pelos gigantes. Não há região em Nosgard que ofereça uma boa e perigosa caçada. Não bastassem humanos, elfos e anões, este continente é infestado de gigantes e dragões. Goregard deveria ser o destino de Ankar. Embora ele relutasse em desbravar as inúmeras regiões desconhecidas do vasto continente além do oceano. Conheço apenas a região central, onde se situam o vilarejo de Selfíria e as minas de Edolon, concluiu Ankar, pensativo. A grande floresta está fora de cogitação, pois aquele lugar é imenso e eu poderia ficar perdido por lá durante dias. O Vale do Medo só pode ser acessado pelos ares, e quanto ao sul... Ankar parou e refletiu. Ele percebeu que nunca havia viajado até o sul de Goregard, além da floresta de Bergundil.
Corriam alguns boatos de que no extremo sul de Goregard, no final de um longo e estreito de terra, havia uma montanha amaldiçoada pelos deuses e temida pelos mortais. O local, que outrora havia sido belo e cheio de vida, repleto de plantas e animais, havia se tornado uma grande desolação de pó, solidão e tristeza. Muitos temiam a sombria atmosfera que envolvia a montanha e toda aquela região. Alguns até relatavam que o ar do local era sufocante e venenoso. Ninguém jamais se atreveu a conhecer a região e relatar o que havia de tão misterioso e maldito por lá. Quando se recordava destas histórias, Ankar recobrou uma lembrança antiga de quando era muito pequeno. Na ocasião, o pequeno Ankar estava escondido de seu irmão menor, Egnaron. Os dois brincavam de quem procura acha, brincadeira comum entre as crianças humanas, onde algumas se escondiam e outra as procurava. Oculto sob algumas peles de animais na casa de seu pai, Ankar presenciou a conversa de Elgar com Nalin e Nevitilion. Alguns anos haviam decorrido desde a grande tormenta, e os três líderes, bem como Madalk, senhor dos gigantes, e Crendor, soberano dos dragões, sabiam dos acontecimentos relacionados ao dragão Lomendir e sua condenação sentenciada pelos deuses. Naquele encontro, Nalin e Nevitilion propuseram a Elgar difundir entre seu povo boatos sobre a montanha, que serviu de cárcere para Lomendir ser amaldiçoada. Logo, trataram de nomeá-la de Montanha Proibida, e em pouco tempo a região ao sul de Goregard tornou-se maldita e todos evitavam até mencionar seu nome. Os líderes tinham como objetivo prevenir o contato das pessoas com os restos mortais de tão insólita e desprezível criatura, o dragão Lomendir. Para isto, os boatos foram criados e alimentados ao longo dos anos, com inúmeras informações extravagantes. O temor e a cautela instauraram-se entre os povos mortais, e muitas expedições impensadas para a montanha foram certamente impedidas. Havia sim um dragão, relembrou-se Ankar da conversa entre seu pai e os dois líderes. Um dragão maligno aprisionado em uma montanha. Aquela era a lembrança que Ankar precisava. Havia nas profundezas da Montanha Proibida, no extremo sul de Goregard, a prisão de uma feroz e temível criatura. O primogênito de Elgar recordou-se também que, possivelmente, o dragão Lomendir não mais viveria, pois foi condenado à morte com a tempestade vespertina. Pelo que Ankar soubera dos anciãos, a grande tormenta serviu para livrar o mundo de grandes males. A simples existência de restos mortais no local era o suficiente para que Ankar pudesse realizar sua mais perigosa empreitada. Preciso contatar a ordem, deduziu o primogênito para si mesmo. Teremos um grande ritual pela frente. Ankar nem desconfiava adentrar uma trama tão sombria quanto a noite, tão obscura e misteriosa quanto a criação do universo, tão incrível como os senhores do tempo e do destino. Os 4 irmãos, posicionados diante de Elgar, subiram as costas de seus cavalos. A apreensão dominou o coração dos presentes. O pai dos competidores, bastante entusiasmado, encaminhou-se para a linha de partida
e começou seu discurso. Atenção, estimados amigos, iniciou Elgar, confiante. Estamos aqui para presenciarmos o início da última tarefa da competição entre meus filhos. Que a sorte acompanhe aos 4 a partir de agora, e que a deusa Lúthien ilumine vossos caminhos. Vão, meus filhos, e relembrem a força de seus nomes. Artongil, como definido previamente entre Elgar e os competidores, foi o primeiro a partir, pois obtinha a vantagem da vitória na primeira tarefa. Aos brados dos espectadores, o cavaleiro de vestes esverdeadas, montado no cavalo malhado e detentor do escudo da águia, rumou ao sul, em direção ao Rio Branco. A seguir, foi a vez de Artongel e Egnaron. Os 2 vencedores da segunda e terceira etapas da corrida a cavalos largaram juntos rumo ao sul, tal qual o primeiro irmão. Artongel, ostentando as cores vermelhas e o belo escudo do falcão, rumou em direção às Colinas do Dragão, local onde vivia o Senhor dos Dragões, Crendor. Quanto a Egnaron, com vestes cinzentas e o escudo do urso, cavalgou rumo ao extremo sul do continente, para além da Cordilheira Cinzenta. Por incrível coincidência, ou sugestão do destino, o grande cavaleiro rumava para um local nomeado com suas cores da competição. Ankar partiu por último, não menos empolgado e aclamado pelos espectadores. Seus cabelos soltos pelo ombro e suas vestes da mesma coloração, de cor branca como as nuvens do céu, contrastavam com a cor de seu cavalo, negro como a noite. O último competidor seguiu uma direção diferente dos irmãos. Ao invés de seguir para o sul, rumou para o oeste, em direção de Brava Margem. Em poucos dias, seria nomeado o sucessor de Elgar. Muito em breve, todos conheceriam o vencedor da grande e desordenada competição dos humanos. Ao primeiro filho que retornasse com uma feroz caça, seriam concedidos a glória e título de líder de seu povo. Uma questão que poderia ser respondida somente pelo tempo. Ou o destino já sabia o resultado da competição? Que vença o melhor caçador, pensou Elgar, ao observar seus filhos partindo rumo a uma grande e perigosa caçada. Uma busca que há muito não se ouvia. Uma busca tão incrível que poderia mudar a história do mundo. Fim do capítulo 20.